Olá para você que entrou no meu canal Joselito Rocha, canal de evangelismo, canal onde nós pregamos o evangelho a toda criatura, como diz Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então você, se não é inscrito, se inscreva, dê seus likes, faça comentários, compartilhe esse vídeo. E se você já é inscrito, faça isso, dê likes, compartilhe, faça seus comentários. A palavra do Senhor diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje aqui estamos numa terceira parte do capítulo 12, do versículo 9 a 21, e com o título de mensagem, o amor fraternal. Nós vamos dissertar nessa palavra aqui, hoje, sobre o amor fraternal. No capítulo 12 de Romanos, do versículo 9 ao 21. Eu vou falando versículo por versículo e dando as explicações. Amém? O versículo 9 diz assim, o amor não seja fingido. Quer dizer, o amor não seja falso. Jesus abominava os hipócritas. Aborrecei o mal e se apegai ao bem. Porque aquele que cumpre o amor fraternal, o amor pelo próximo, recebe sempre benefícios daquele que é benigno, que é o Senhor Jesus. Então aqui no texto fala, aborrecer o mal, quer dizer, se afasta do mal e se apegues ao bem. Verso 2, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Existe o amor de um homem para uma mulher, né, que diz assim, mulheres, obedecei os vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela. Existe amor entre os familiares, para pais e filhos, filhos e pais, irmãos, amigos, irmãos em Cristo, né? E existe esse amor fraternal, que não é apenas um protocolo. Claro que nós não seremos íntimos de todas as pessoas. Às vezes nós não somos íntimos nem dos nossos parentes. Minha bisavó tinha uma família grande e depois que ela faleceu, os filhos, cada um tem suas famílias. Era a mãe do meu avô por parte de mãe, vários irmãos, várias irmãs, pessoas que a gente hoje tem contato virtualmente, mas isso aqui eu não vejo há anos, entendeu? Mesma coisa são com os irmãos da igreja, com os irmãos de outra denominação. A igreja que eu estou hoje, que é a PIB no Encantado, não é a primeira igreja que eu congrego. Eu fui ordenado numa igreja anterior, em 2012, e vim de outras duas denominações, entendeu? Aliás, dentro de duas congregações, todas dentro do segmento batista, seja carismático, seja histórico, como eu estou hoje, numa igreja batista histórica, tradicional, né? Então, o que acontece? Com o amor, seja cordial, seja sincero, assim como com todas as pessoas, com os vizinhos, com as pessoas que você trabalha. Trabalhei muitos anos numa empresa, depois trabalhei alguns anos em algumas outras empresas. Então, você tem que ter um relacionamento cordial, preferindo em honra uns aos outros. Verso 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quer dizer, não sejais preguiçosos em cuidar de alguém, em amar alguém. Porque isso você está servindo ao Senhor. Você sabia que nós podemos servir a todas as pessoas como se estivesse servindo ao Senhor? Jesus disse que esse é o maior, seja o menor. Por isso que ele lavou os pés dos apóstolos no dia da ceia. Está lá no Evangelho de João, fala sobre isso com maior detalhe. Verso 2, alegrai-vos na esperança, olha só, na esperança. A esperança é o quê? Sempre em Deus. Sede pacientes na tribulação, porque o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo.
Essa tribulação não está se referindo à grande tribulação, à grande perseguição mundial aos servos de Deus até a vinda de Cristo, mas seja paciente na tribulação e perseverai na oração. O que diz a carta a Tiago? Evangelho a oração do justo muito vale em seus efeitos. Nós temos que orar. Orar. Entendeu? A palavra do Senhor diz, e é Paulo que fala isso, orai sem cessar. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses 5. Em Efésios 6 ele diz, orai todo o tempo no Espírito. Ah, pastor, então eu tenho que ficar orando o dia inteiro. Eu falei assim, não, você não precisa. Porque tem gente que acha para estar na oração, tem que estar de joelhos. Você pode orar no Espírito dentro do ônibus, no trabalho. Eu fiz muito isso, orei em Espírito no trabalho. E não é pelo muito falar que os gentios achavam isso. O Senhor Jesus falou, não faça como os fariseus que acham que com as mãos levantadas nas praças e nas sinagogas serão vistos, né? E ele fala, e não ore como os gentios, que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Ele fala, quer orar, vai para o teu quarto em secreto e ora ao teu pai. Muitas das vezes o secreto, o oculto, é a oração em espírito. Ninguém precisa saber que você está orando. E não é questão de vergonha, não. É questão de estratégia. É questão de estratégia que o Espírito de Deus nos dá. Então nós temos que perseverar na oração. Comunicar aos santos as suas necessidades e seguir a hospitalidade. Todo irmão que tem necessidade na igreja, comunique aos seus irmãos sobre isso. Comunique à igreja, aqueles que cuidam dessa parte. E quando você for procurado por alguém e você poder ajudar, seguir essa mesma hospitalidade que Paulo orienta aqui a igreja, que os irmãos comunicam aos santos da igreja e que você siga esse exemplo de hospitalidade quando você for abençoar alguma vida, né? Verso 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que os amaldiçoam. É o mesmo ensino do Senhor Jesus quando ele diz assim, ama quem vos persegue, ama quem vos odeia, porque é muito fácil você amar quem você gosta. Agora, uma pessoa que fala mal de você, uma pessoa que persegue você, eu não estou falando isso questão de social, de vizinhança, de família, não, porque a palavra do Senhor diz que os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa. Eu estou falando até na questão, quando fala da nossa própria casa, é a congregação que a gente está, dentro da denominação, pessoas que não gostam do nosso jeito, da unção de Deus sobre nós, entendeu? E ao invés de buscarem, ficam especulando, ficam criticando, ficam nos observando. Eu sei que nós somos cercados por uma nuvem de testemunho, mas o que tem de gente futriqueira, fofoqueira no meio evangélico, que gosta de tomar conta da vida dos outros, ao invés de tomar conta das suas próprias vidas, fazendo queixinha para pastor, entendeu? É complicado, entendeu? Você não pensa que pessoas fazem queixa, assim como faziam para Moisés também. O próprio Josué foi um que criticou aqueles 70 homens que foram levantados. Eles estavam lá em mistério lá, e alegres porque Moisés dividiu da unção do Espírito dele com eles lá. Tinham 68 dentro do arraial e 2 fora do arraial. E aí Josué foi fazer queixa deles que estão fazendo escândalo. Aí Moisés disse para ele, quem dera se todo Israel tivesse deste mesmo Espírito. E hoje esse Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, daquele que crê em Jesus Cristo. E mesmo assim ainda tem pessoas que nos criticam, que fazem queixa de nós, entendeu? Porque às vezes nós somos diferentes. Não diferente para profanar o Evangelho de Cristo, mas diferente na maneira de agir, entendeu? É muito complicado. Mas nós não somos formatados. Tem gente que acha que para ser crente evangélico tem que ser formatado, tem que andar vestido da mesma forma, tem que falar da mesma forma, entendeu? E nós não fomos feitos em série. Nós temos uma digital nos nossos dedos, tanto das mãos quanto dos pés, e nos coloca como indivíduos diante de Deus. Por isso que cada um dará conta de si. Voltamos aqui para a palavra, né? Verso 4. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que
te amaldiçoo, não amaldiçoeis a ele. Alegre com aqueles que se alegram e chorais com os que choram. A gente tem que se alegrar com as vitórias das pessoas e se entristecer com as calamidades que acontecem, entendeu? Isso é empatia, isso era amor a Cristo. Aquele que ama a Cristo e não ama seu irmão, não tem verdade nele, ele é um homicida. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildes e sejais sábios, não sejais sábios em vós mesmos, quer dizer, a gente não deve ambicionar um monte de coisas, porque a gente não vai levar nada nesta terra. A gente tem direito a ter coisa? Sim, tem direito a ter casa, tem direito a ter carro, tem direito a ter coisa, mas não na base da ambição. A ambição positiva é quando você quer crescer na graça, crescer profissionalmente, entendeu? Mas tem gente que tem inveja das coisas dos outros, entendeu? É um problema muito sério isso. Então, se alegra e chora com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Quer dizer, tem gente que acha que é o supra-sumo da sabedoria. Cada um tem a sabedoria do alto, dada por Deus. A ninguém tomeis por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Honesto em todos os sentidos. Entendeu? E, se possível, isso é importante tanto para a igreja, tanto para o trabalho, tanto para a vizinhança, se possível, quanto estiver em vós, quer dizer, isso é um imperativo que depende de nós, isso, mas, se possível, tende em paz com todos os homens, com todas as pessoas. Não vos vingueis em vós mesmos, amados, não dê lugar à ira. Porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Na lei dizia olho por olho e dente por dente. Agora a vingança pertence a Deus. Entrega tudo na mão de Deus. E aqui ele fala da questão da gente amar quem nos persegue, porque ele vai dizer aqui, ó. Portanto, se o teu inimigo, verso 20, tiver fome, dê de comer a ele. Se tiver sede, dê de beber a ele. Ele vai dizer assim, poxa, eu falo mal tanto desse cara e ele ainda me ajuda? Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua vida. Teremos autoridade da parte de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E às vezes nós temos que orar no Espírito para que essas pessoas abram seus olhos espirituais. E no verso 21 diz, não te deixeis vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você vê, olha as inúmeras instruções que o apóstolo Paulo nos coloca aqui, de 9 a 21 no capítulo 12, sobre o amor fraternal. Então é isso que nós temos que fazer, faz parte do ID, e pregar o evangelho à criatura, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se gostou dessa palavra, se já é inscrito, dê likes, compartilhe, faça um comentário. Se não é inscrito, se inscreva, dê likes, compartilhe, faça comentário e ajude a movimentar este conteúdo do canal Joselito Rocha, cujo objetivo é esse. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Peço que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, assim Deus permitir.